seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Emprega, o podcast que conecta histórias e superações. E hoje a nossa conversa é com uma mulher que virou o jogo, mesmo quando disseram que o jogo já tinha acabado. Ela é mãe de 3, empreendedora, fundadora da Vaz RH e apaixonada por gestão de pessoas. Com vocês, Vera Vaz. Muito obrigada pela presença, Vera, seja muito bem-vinda ao Pod Emprega. E vamos começar com uma pergunta. Quem que é a Vera por trás da mãe, por trás da empreendedora? Quem que é a Vera? Primeiro, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Muito bem. A Vera, quem é a Vera? A Vera é uma... Primeiro, eu sou uma mulher, mãe acima de tudo, né? Você viu 3. Tenho um filho de 24, um de 7 e um de 5. Acabaram de fazer aniversário, eu tenho que pensar direitinho, ver se eu não esqueço as datas. Vou fazer 50 anos agora, em agosto. Antes que alguém faça as contas, sim, a minha última filha nasceu, eu tinha quase 45. É melhor adiantando, né? Sim. E todos nasceram de forma natural, tá? Foi intencional. Hoje, a Vera, ela é muito caseira, é muito mãe, é muito família, é agitada, nervosa, impaciente. Eu acho que se perguntar para o meu marido, ele vai dizer isso. Vou perguntar para qualquer marido, eu acho. É. Eu sei que você tem uma história que ela mistura um pouco de dor, maternidade. E eu sei que você começou com o Vaz RH no meio de uma turbulência, né? Conta pra gente como que foi pra você. Vamos lá. Por volta de 2015, eu decidi que empresa já não fazia mais sentido para mim. Mas ainda tinha covardia, né? Não tinha clareza. Eu só fui resolver realmente empreender em 2019. Foi quando eu tive uma experiência no final de 2016. Não, 2015, 2016. Eu fui para Luanda, para Angola. Eu fiquei 6 meses lá. E lá eu vi que o empreendedorismo, apesar de ser um país bem pobre, né? Bem pobre é a forma de dizer, porque na verdade eles têm existe muito recurso lá, mas não é bem distribuído. Mas eu vi que o empreendedorismo lá é natural. É uma questão de sobrevivência do povo. Então, eu já vim com essa cabeça mudada para cá. Mas eu só realmente criei coragem de abrir o meu CNPJ no final de 2019. Eu já tinha meu filho bebê, né, o Caduzinho de 7 anos, que hoje tem 7 anos. Só que logo depois veio o quê? Pandemia. Eu abri a empresa no final do ano. Até entrei num grupo de empresários, comecei a me relacionar, legal. Mas veio a pandemia e eu estava grávida. Eu estava grávida na pandemia também. Estava grávida. E, além de tudo, veio o diagnóstico de autismo do meu filho. Eu até esqueci da minha gestação. Por 3 meses. Eu estava grávida de 3 meses quando eu descobri que meu filho tinha autismo. Primeiro porque a gente não entende o que é autismo. Você ouve dizer, mas só quem conhece, quem tem alguém da família, alguém próximo, consegue realmente entender. Então, assim, isso foi assim, muito desafiador na época. Muito mesmo. Então, esse foi o início do meu empreendedorismo. No meio desse caos. No meio do caos. E como que foi para você, que estava começando um negócio, escutar um diagnóstico? Porque pra gente que é mãe, eu tenho um filhinho de 5 anos também, é muito difícil você escutar. Porque você sabe que vai ter também um monte de cuidados. Você me falou aqui que você passa 25 horas em TO, terapias. Exato. Vamos lá. O mais difícil, eu acho que não foi eu aceitar, porque eu sou muito prática, até pelo meu perfil. Né? Eu prefiro saber. E eu percebia que meu filho tinha alguns comportamentos que não eram típicos. Então, eu já sentia isso. Mas o mais difícil, realmente, é você fazer quem está próximo de você aceitar isso. A mãe fica como doida, vendo coisa que não tem. O autismo do Cadu, ele só foi aceito pela família do pai dele quando ele tinha 3 anos. Eles começaram a entender realmente que ele tinha autismo, que ele tinha alguma coisa. Então, como que você explica isso? Como que você... Não, a criança está diagnosticada, mas a família não aceita. Os meus amigos diziam, imagina que ele tem isso. A professora da escola falou, não, ele não tem.
E O eu estava lá. negacionismo, né? Exatamente. E eu via que ele tinha. Então, assim, essa foi acho que a maior dificuldade, tá? Então, eu aceitei de boa. O que eu penso muito, Ari, é assim, primeiro a gente resolve a questão, ou pelo menos tenta. Depois a gente cuida da frustração de mãe. Sim, total. Isso eu sou muito clara, assim, eu sou muito... quem me conhece sabe que eu sou muito transparente, às vezes até demais. Nenhuma mãe quer ter filho atípico. Apesar de eu já ouvir muitas mães, foi bênção de Deus, Eu não acho que Deus mandou para ninguém filho atípico. Deus quer criança perfeita. Como eu penso, como a Vera pensa, né? Mas veio uma criança atípica para mim. Como que eu vou fazer? Porque eu quero que o meu filho ele seja um adulto que trabalhe, que não dependa de governo, seja autônomo. Então, é para isso que eu estou criando o meu filho. Sim. É isso que eu penso. E por momento algum passou pela minha cabeça depender de governo. O que existe muito hoje em dia. Existe. E para você isso foi então uma força? Quando você viu tudo isso acontecer, pandemia, foi aí que foi o seu ponto de partida de falar, não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Isso você usou como força? Eu usei como força. Primeiro, comecei a entender. Olha, o diagnóstico do meu filho eu consegui em 14 dias. De quando eu ouvi a palavra autismo para ter o diagnóstico. Foi através do quê? De rede de relações de empresários. Muito bem. Que me indicaram, né? Alguém que conhecia o irmão de uma especialista em Sorocaba. A importância do networking que a gente fala tanto, né? Exatamente. Eu falo, a gente pode falar no nome Pode, claro. Eu fiz parte do BNI. E foi através do BNI, eu falo assim, o BNI não me deu resultado financeiro, mas me deu muito mais. É um valor muito maior. Muito maior, um valor muito maior. Né? Então, foi assim, foi muito rápido. Conversei com o empresário conhecia o irmão da médica, a médica estava de férias, ele ligou para a médica, eu já tinha no dia 3 de janeiro consulta marcada e recebi o laudo naquele dia. Então, a gente fala muito sobre isso nas nossas redes sociais, na nossa rede de relacionamento também, Vera. Como o networking, ele ajuda a gente até nas nossas relações interpessoais, com problemas pessoais nossos. Não é só para a gente fazer negócios, ganhar dinheiro, não. O networking é muito acima disso, é ajudar pessoas. A gente sempre fala sobre isso aqui. É o network genuíno realmente, né? Exato. A gente saber se doar para a gente também receber. Porque quando a gente faz, o universo ele vai trazer para a gente. E, Vera, me fala uma coisa. Você, então, muitas mulheres na pandemia, elas se perderam. Você se encontrou. Você teve que se encontrar na pandemia. Eu tive que dar conta de tudo. Eu não tinha opção. Entendi. Eu falei, mas tudo tem a ver com perfil, Ari. Eu tenho um perfil muito forte. Né? Então, o perfil, no DISC, o meu DE é muito alto, né? Extremamente alto. Então, eu tive, para mim, não dar conta, não fazer ou desistir não é opção. Tanto que a primeira coisa que eu ouvi de meus familiares foi que, Vera, você nunca mais vai conseguir trabalhar. E se você pudesse falar com outras mães hoje que estão perdidas, ou mães atípicas mesmo, ou uma mãe que está querendo empreender, que já não... A CLT não cabe mais na vida dela, no cotidiano dela. O que você falaria para uma mãe? Eu diria, não desista, busque aquilo que você é boa e tem. Quando eu descobri o autismo do meu filho, nós não tínhamos tantas opções tecnológicas, né, online. Porque o online ele bombou na pandemia. Mas agora, né, com online totalmente, né, as vovós falam, né, fazem videochamada. Então, ele realmente, nós já estamos realmente, né, totalmente adaptados a esse universo online. A pandemia ela acelerou. Acelerou. Porque eu já começava a trabalhar naquela época com consultoria híbrida. Mas, assim, nós tínhamos muita resistência, até dos RHs, porque o meu pessoal é muito simples, não vai conseguir responder uma pesquisa online. Hoje eu não tenho mais isso. Sim. Porque a gente não teve opção na pandemia, a gente teve que fazer isso. Exatamente. Agora, o que eu vejo, as mulheres hoje,
o online, mesmo que você não tenha, assim, muita aptidão para alguma coisa, mas o online, ele facilita você até ensinar a coisa mais simples que você sabe. Então, assim, o leque no online ele é muito grande. E uma mãe atípica hoje consegue fazer muita coisa. Então, ela não está limitada só a ter que bater cartão, né, nas empresas como era antigamente. A gente consegue fazer muita coisa, e eu que sou de RH, dentro do RH, ainda mais. Então, entrando um pouco na Vaza RH, você implanta RHs completo, faz recrutamento, desenvolve líderes. Qual que é o maior erro hoje que as empresas ainda cometem com seus times, Vera? Com os times, eu acho que são alguns, né? Os principais. Os principais, vamos lá. Um deles, a empresa, ela demite e ela quer contratar rápido. E contratar, nem sempre ele é rápido. Então, a contratação, ela tem que ser estratégica. Eu até entendo que quando você está falando de mão de obra operacional, tem que ter uma agilidade. Isso é uma coisa. Mas, mesmo assim, tem que ter um certo alinhamento do perfil, para que a pessoa consiga, né, desempenhar bem o papel dela. Mas quando a gente está falando de cargo mais estratégico, de cargo mais tático e estratégico, esses níveis, eles não são de contratação em 15 dias. Então, o que acontece? A empresa, ela pede tudo para ontem. Essa semana, faz uns 15 dias, que uma empresa me ligou e pediu, né, perguntou se eu fazia, que foi uma indicação. Eu falei, ok, mas quanto tempo você precisa para essa contratação? Era uma contratação estratégica. Ele, não, a gente está pensando uns 15 dias. Eu falei, não, se for 15 dias, não é comigo, eu indico um colega que faça. A gente fala muito isso aqui na Emprega. O cara vai lá, a empresa vai lá, compra a mesa, compra a cadeira, compra o computador e ela abre a vaga. E ela, como ela já fez todo esse processo, ela quer contratar rápido para preencher tudo que ela já investiu. E esse é o erro, exatamente, porque é o que você falou, contrate devagar e demita rápido. Não é o contrário, né? Porque a gente até estava vendo uma pesquisa que geralmente quando a empresa ela vê que o funcionário ela não está adequada à vaga, às vezes ela demora um ano para ela tipo, cair a ficha que eu preciso. Fora isso, ela já perdeu tempo, já perdeu dinheiro, já perdeu energia. Ela podia ter colocado alguém mais capaz daquela vaga. Então, é isso que a gente fala muito aqui na Emprega. É legal isso, porque assim, quando a gente fala, eu estou fazendo um processo, né? É legal. E nesse processo, eu tenho bons candidatos em 15 dias também. Claro que eu tenho. Mas não é o perfil ideal. Quando você faz o match de competência, né, soft e hard skill, não é o ideal ainda. Dá para trabalhar naquela empresa, mas não é. Então, o maior erro das empresas é justamente isso, contratar rápido. E demorar para demitir, né? Porque no Brasil demora para demitir também. Sim. Porque tem medo disso, medo daquilo, e vai postergando, deixando, a pessoa vai melhorar, e demora para demitir. E quando eu demito uma pessoa e demoro para contratar, o que eu vejo? Eu tenho duas possibilidades aí. Ele abre o leque. Primeiro, para eu rever os processos. Porque, às vezes, a pessoa não deu certo naquela função porque os processos não estavam bem desenhados, não estavam claros. E o segundo, a questão que eu posso, né, é conseguir, eu como dona da empresa, eu como gestora, mergulhar naquela função e ver quais são aquelas dificuldades. Eu tenho a oportunidade de rever tudo e ver se é aquilo realmente que eu preciso na minha empresa. Fazer realmente a gestão de pessoas. Exatamente. Porque tem muita empresa que não faz essa gestão. Ela tem um RH, mas o RH ele não faz esse controle de ambiência, não faz testes com os funcionários semestralmente, trimestralmente, porque isso é importante, né, Vera? Fundamental. Nós estamos hoje na era tecnológica, na era das IAs, né? Maravilha. Né? Assim, quem dera tivéssemos isso há 20, 30 anos. Eu estou encantada. Só que a era das pessoas está chegando junto. Então, assim, o olhar para o ser humano nunca esteve tão em alta e tão necessário.
Porque as pessoas estão perdidas. Nós temos tanta coisa à nossa disposição que se não houver uma orientação, um norte, se as empresas não deixarem claro o que elas querem, as pessoas vão ficar perdidas. Então, precisa olhar para as pessoas. A gente brinca, né, que a IA é igual quando você é mãe, você tem um filho, você fala assim, nossa, como eu vivi tanto tempo sem essa criaturinha aqui comigo. E a IA é a mesma coisa. Hoje que a gente... aqui o roteiro mesmo do Pode Emprega, eu que monto mesmo, mas a gente sempre passa pela IA para ver se tem alguma coisa que pode acrescentar, então faz total diferença no nosso trabalho do dia a dia. E a gente vê aqui que você é uma das poucas pessoas de RH que focam muito em IA, e a gente tem conversado muito sobre isso. Foco. Eu comecei assim, primeiro que por conta do meu perfil, eu tenho medo de errar. Então, o julgamento é uma das coisas que pega em mim. E eu resolvi me desafiar, né? Eu até falo, provavelmente eu não vou assistir esse pod aqui depois que estiver pronto. Sim. Vai sim, que a gente vai compartilhar até chegar para ela e ela vai assistir. Porque eu acabo vendo um monte de dificuldades que eu tenho, de limitações que até então... Se voltar uns 6 meses, eu achava que eram limitações, mas hoje eu já penso diferente. Não são limitações, é porque eu ainda não tenho o treinamento, não treinei o suficiente para ser boa. Eu estou melhorando, né? Então, eu acho que esse vai ficar um pouquinho melhor que o último. Você sabe, Vera, que eu participei, desculpa te cortar, eu participei de um podcast aqui de Sorocaba, chama Agitaí Podcast, que eu que fui entrevistada pela Emprega. Eu não consegui assistir até o final, porque do começo para o meio, eu contei quantas vezes eu falei exatamente, daí começou a me dar desespero, porque a gente tem algumas palavras que a gente repete muito. Eu falei, não, e eu me auto-julguei demais. E esse é o problema da nossa geração, da nossa era digital, que a gente se julga demais, né? Não, se eu for falar, se eu listar para você o tanto que eu falei, o meu cabelo não fica bom, o meu rosto não enquadra legal na câmera, né? A minha voz não fica legal, eu falo muito rápido, daí para não falar muito rápido, eu falo muito devagar. Então, você entendeu que é um monte de não. Mas a gente se dá muito não, Vera. Exatamente. Só que eu tenho muito conhecimento para passar. Daí, no final do ano passado, eu falei assim, não, por que eu não ensino IA para RHs, né? E eu tinha isso. Fiz a minha primeira reunião lá, apresentei pessoal, 50 pessoas na sala, saiu uma porcaria. Mas você entende que primeiro a gente faz, depois a gente melhora. Deu um monte de coisa errada, muito conteúdo. Mas daí eu pedi ajuda e fomos para a segunda versão. Uma meleca e meia, entendeu? Agora eu criei o desafio IA para RHs. Já estamos na segunda turma. Sim. Então, é um mês... E você vai aperfeiçoando. Vai aperfeiçoando. E a primeira turma não é igual à segunda. A segunda já está diferente. E, assim, para você que está assistindo, a Vera é nossa parceira também da Emprega 360. E a gente sempre está pedindo feedback dela, na plataforma. Então, são coisas riquíssimas a gente ter o feedback. Porque a gente, às vezes, lógico, a gente é ser humano, por trás de uma máquina, a gente faz o nosso melhor, mas sempre tem como melhorar. E a gente tendo parceiros que nos apontam, como você, é importantíssimo. Falar, não, tá bom, mas pode melhorar fazendo isso. E a gente tem sido muito grato por essas suas pontuações. É um prazer contribuir. Você sabe que vocês moram no meu coração. Hoje você trabalha com a nossa plataforma para recrutamento. O que ela tem te ajudado, Vera, nessa parte assim de até mesmo nessa agilidade? Porque apesar de não tem certos cargos que a gente não pode contratar rápido, a Emprega ela tem o intuito de dar uma agilizada nesse prazo que é extenso. Vamos lá, vamos falar os pontos positivos da Emprega. Primeiro, aquele Kanban tá lindo. Tá mesmo. Tá. Não, quando você pega a facilidade de movimentar o candidato, você enxerga onde ele está, né? Ele não fica só um númerozinho lá, você enxerga a pessoa que você está movimentando, tá show aquilo ali. Depois, a possibilidade de ela fechar um diagnóstico para você, um relatório, já com o DISC. E a análise SWOT comportamental.
A SWOT 360. Fundamental. Então, fundamental. Fez toda a diferença. Agora, deixa eu contar para você um caso real. Um causo. Uma candidata, né, ela discutiu comigo, toda, né? Não, porque essa SWOT não está certo. Aquele teste, ele fez com que eu... ele não vai me favorecer na entrevista, no processo. Tá bom. Então, eu vou te dar um outro teste para você fazer para a gente confirmar, tá? Tá. Fez o outro teste. Deu igual. Menina... Ela não estava aceitando que ela não estava aceitando. Então, assim, o que é legal disso é que a SWOT comportamental, ela te fala a verdade. Sim. E a gente enxergar a verdade não é fácil. Porque você não vai pegar os pontos bons, você vai pegar o ponto ruim. Eles falam, não, peraí, eu não sou desse jeito. Que é o tal do ego, né? Não, imagina, eu não sou desse jeito. E você precisa melhorar. Daí você olhar para esse ponto, você fala assim, não, mas eu preciso melhorar nisso. Você aceitar que você precisa melhorar, acho que é o mais difícil. É o mais difícil. Você quer ver uma coisa engraçada? Quando eu falo para um alto D que ele é vingativo. Nossa, essa palavra soa ela é pesado, né? Você é vingativo. Não, eu não sou. Parece que eu vou matar alguém. Não vou matar alguém. Não é isso. Eu sou altíssimo D. Eu sou vingativa. Me faça alguma coisa, pra você ver só. Na primeira oportunidade, eu vou dar o troco. Ou, tipo, eu pedi pra não fazer alguma coisa, fizeram. Tá vendo? Eu disse. Isso é vingança, gente. Eu sou D também. Alto D é vingativo. Ele dá um jeito de se vingar. Ele fica... pode passar 50 anos. Se ele te encontrar, ele tiver oportunidade, ele vai lembrar. Em 1980, bolinha, você... Vai! Sim. Então, toma cuidado, hein? Conta pra gente alguma coisa que a gente sempre, quando conversa com o pessoal de RH, se teve algum causo na hora que você tá ali com a entrevista que você falou, meu Deus do céu, mas isso não pode estar acontecendo. Com a entrevista? Com um candidato. Você tá lá com um candidato e teve alguma situação que você falou, não é possível que isso está acontecendo. Vamos lá, são vários. Deixa eu pensar assim, o que acontece hoje com os candidatos? E nós estamos falando de níveis mais estratégicos, até de RH mesmo. Sim. Currículos mal feitos. Daí, quando você começa a conversar com o candidato, você fala, peraí, não está batendo com o currículo. Explica para mim tal coisa. Daí a pessoa começa a explicar, você fala assim... Eu levo na brincadeira, né? Deixo descontrair da entrevista e falo... Gente, que vergonha desse seu currículo. A pessoa dá risada. Faz a Emprega 360 que, ó, é sucesso. Isso, ó. Faz o currículo na Emprega 360. Demora um pouquinho mais? Pode ser. Depende, né? Só que ele é completo. E tem um detalhe. A Emprega é uma plataforma nova. Então, quando você se cadastrar na Emprega, provavelmente você será visualizado mais vezes. Sim. Porque terá mais oportunidade. É tipo o Instagram. O algoritmo, ele favorece quem acabou de entrar. Então, é igual com a gente. Ô, Vera, fala pra mim. Qual que é o seu maior desafio com candidatos e com empresas hoje? Com o candidato, assim, eu não diria que é comprometimento, falta de comprometimento. Eu diria que as pessoas estão sem foco. Os candidatos estão sem foco. Eles se candidatam para qualquer vaga. Eles não sabem o que eles querem. Então, assim, eu acho que primeiro que os candidatos precisam se autoconhecer para entender, de acordo com o perfil deles, o que eles são bons. Então, faça seu cadastro na Emprega, tá? A gente tem visto isso muito no Emprega Day, que a gente atende um pessoal jovem, né, de 15, 16 anos, e eles querem fazer um cadastro para um primeiro emprego. Como eles não têm nenhuma experiência, eles falam, mas eu
não tenho nada de experiência, então não vai favorecer. Eles não sabem o que é hard skill, o que é soft skills. Eles acham que eles não têm valor para o mercado porque eles não têm a experiência. Então, eu atendi ontem uma jovem, a mãe me ligou, né? Ai, me indicaram, você me ajuda? Minha filha tem 18 anos e está buscando o primeiro emprego. Então, primeira coisa, peça para sua filha marcar na minha agenda um horário. Não é a mãe que marca. Essa já começa por aí, né? Ela marcou o horário comigo. Conversei com ela, uma jovem até que, assim, uma postura legal, né? Só que eu não sei nada sobre ela. Eu vou fazer o currículo dela, vou ajudar ela a fazer o currículo. Dei todos os testes, inclusive todos eles da emprega. Por quê? Eu preciso ter dados para saber como montar um currículo do zero, para uma pessoa que não tem experiência ainda. Não tem experiência, mas tem habilidades. E o mercado hoje está valorizando muito valores e habilidades do que, de fato, experiência, dependendo do cargo. Sim, habilidades e algumas coisinhas. Por exemplo, se eu quero trabalhar no administrativo, eu preciso pelo menos ter um curso de Excel bom, saber colocar umas fórmulas básicas. E assim, é engraçado, em 2025 eu estou falando isso, porque o Excel deveria ser tão básico, que a gente não precisa... Tudo bem, tem a IA que ajuda a colocar a fórmula, mas você entende que o jovem ele precisa entender a base, de onde que surge, né? É o que a gente fala também. No Emprega Day, a gente percebe esse tipo de situação. Quando o jovem senta para fazer o cadastro, porque baseado no cadastro dele, o jovem ele vai concorrer à Alexa, porque a gente faz em todos os eventos. O jovem senta, e isso é assim, eu posso te dizer que é mais que 50%, eles sentam, eles não sabem escrever o nome deles no teclado, não sabem colocar acento, letra maiúscula. Por quê? Porque é um jovem que está aqui, ele está no smartphone, ele sabe fazer vídeo para Reels, vídeo para TikTok, mas ele não sabe escrever num teclado de um computador. Então, vamos lá. Esse jovem ele está na geração digital, ele vai ter que buscar uma função digital. Daí, normalmente, o que acontece? Os pais forçam ele a entrar no mercado, nesse mercado que não mudou. Os pais forçam isso. Então, você vê que é o pai e a mãe que quer que trabalhe. Mas essa era de IA que a gente está falando, que é apaixonante. Esse jovem, que é um jovem completamente digital, não seria mais fácil para ele? É e não é. A IA, ela favoreceu eu. Ela me favoreceu. Por quê? Eu vou fazer 50 anos. Eu vi a internet ser criada. Eu tenho a base, eu tenho todo o conceito das informações. Né? Dentro do RH, eu sei como implantar todos os subsistemas de RH e qual a importância disso. Agora, o jovem, ele chega numa IA, por exemplo, ele pede para a IA traçar para ele, né, criar um plano de implantação de um RH, por exemplo. Ela vai entregar, mas ele não tem a base, ele não tem o conhecimento. Como fazer uma reunião? Para implantar isso, é uma reunião com um time de gestor. Não, aqui com a empresa toda. Isso a pessoa não tem. Então, o que falta realmente é essa base. Por isso que eu sou contra quem fala que a escola não é importante. É importante. Também eu não gosto muito desse mundo digital para estudar. Eu ainda acho que, Vera, eu acho que a gente tem que mesclar as duas coisas. O futuro, né, e o passado e formar o presente. O estar presencial, sem celular na mão, ainda é importante. Porque com o celular eles já sabem. Sim. E você acredita hoje que todas as profissões elas vão precisar saber mexer com IA? Sem exceção? Vão, mas não vai ser da noite para o dia. Vamos lá, se você for numa indústria, você acha que todas as indústrias vai atualizar seu maquinário? Não vai. Vai ter empresa que vai 100 anos para mais para mexer ainda. Sim. Porque são maquinários caros, maquinários que são muito mecânicos. Então, assim, eu vejo assim, de agosto de 2024 para cá,
a IA deu um boom. Mas um boom assustador, porque eu venho acompanhando, eu fiz os primeiros prompts que eram hiper complexos. Que é maravilhoso os seus prompts. Né? Agora, tá tão bobinho, assim, qualquer pedido ela faz. Ela entende. Então, assim, ela Você deu sabe um boom. que, brincadeiras à parte, tem gente até fazendo terapia com a IA hoje em dia. Mas é claro que faz. Falando em terapia, vem aí, começa semana que vem, IA para líderes. Vai ter quase uma terapia. Quase uma terapia. Vai ter. Porque a NR1 tá aí, minha amiga. Tá aí, né? E o que você me diz da NR1? As empresas, elas estão prontas para a NR1? Nunca estiveram. Porque os líderes não estão prontos. Como fazer isso? Como a gente estruturar uma empresa para receber uma NR1? Primeiro, contratar a Vera. Isso, primeiro contratar a Vera. Depois a gente precisa contratar as pessoas através da Emprega 360. Como que a gente estrutura isso? Se nós não colocarmos esses líderes para serem treinados. E detalhe, nós estamos entrando numa nova modalidade de treinamento. E hoje eu acredito muito no que eu enxergo. Porque eu já deixei de acreditar no passado e falei, não, eu estava certa. Nós estamos entrando numa nova modalidade, que é a modalidade prática. Nós temos que praticar. Porque quando eu criei o desafio, foi o quê? Se você não faz, você é eliminado. São X tarefas, no caso do líder são 10 tarefas, para obrigar a fazer. Não tem certificado se não terminar. Se for grupo de empresa, tem relatório para a empresa. Porque as pessoas deixam para depois. Elas compram online com aquela promessa, né? Você faz na hora que você quiser, no seu momento, no seu ritmo. Sabe quando acontece isso? Nunca. Só eu que comprei curso e nunca fiz? Várias pessoas. Eu tenho uma plataforma de cursos que eu tenho 6 cursos lá que eu comprei. Na hora que eu tiver um tempo eu faço, mas a gente sempre tem outras coisas como prioridade, né? O curso vence, se tem um ano de acesso, vence. Eu comprei um perpétua, né? Pergunta se eu entrei quantas vezes. Você está entendendo? Ou a gente faz, ou a gente faz. Tem que ser naquele momento. É no momento. Então, nós estamos entrando nessa nova modalidade. E hoje, a NR1, ela está chegando? Tá. Tem que preparar os líderes, não é a empresa. E enquanto houver dono de empresa gritando dentro da empresa... E tem muito, né? Tem. Vera, para a gente fechar, 3 perguntinhas rápidas. Qual que é a frase que te guia? O impossível não existe para quem acredita em Deus. Muito bem. Um hábito que mudou a sua vida? Não deixar de acreditar em mim. Muito bem. Isso que está faltando nas pessoas. É. Inclusive, dá para você assistir esse podcast depois dessa frase. E qual a lição mais poderosa que o empreendedorismo te deu? Conexões. Genuínas. Conexões genuínas. Que legal. Vera, muito obrigada por abrir sua história pra gente. Deixa aqui pra gente os seus contatos, como que as pessoas entram em contato, falam com você para te contratar, para você estar dando essa ajuda também, principalmente agora nessa parte de NR1 e IA, né? IA. 15997937037. LinkedIn, Instagram, Vera Vaz RH. E meu site é www.vazrh.com.br. E ela tá no marketplace também da Emprega 360. Exatamente. Então, se você viu até aqui, tira um print, marca a Vera nas redes sociais, que ela vai ser obrigada a assistir esse episódio, com certeza. E muito obrigada por acompanhar a gente. Eu aproveito para pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais, @Emprega360, que a gente sempre está promovendo aí coisas muito bacanas para todos vocês. Muito obrigada mais uma vez, e é isso aí.